Olá, pessoal! Eu sou o Ali Silva e diretamente do norte nós temos o Enan Nogueira. Seja bem-vindo ao Rolê dos Mitos! E aí, Enan, como você tá? E aí, autor Wally Silva, tudo bem? Direto do coração da Amazônia para o nosso podcast, viu? E hoje vai ser muito legal. Isso aí, eu tô direto do ponto final do estado de São Paulo, bem aqui em Fernandópolis, no noroeste paulista. Bom, pessoal, como vocês estão? Nossa, eu preciso começar o episódio com os avisinhos do Monte Olimpo. Tem umas informações muito legais para eu passar para vocês. Enan, você quer falar alguma coisa antes dos avisos? Não, amigo, pode dar os avisos, aí a gente vai entrar com o nosso episódio. Ok. Bom, pessoal, primeiro aviso, se você gosta do podcast, está nos acompanhando, não esqueça de nos seguir no Instagram, Rolê dos Mitos Podcast, no Twitter ou Twitter, Rolê dos Mitos. Se você quer enviar algum relato sobre algum tipo de lenda, folclore ou mitologia, nos envie no roledosmitos@gmail.com. Nós também agora temos um site, é um pouquinho complicado, mas é podcast rolê dos mitos.webnode.com. Sim, em breve nós teremos o roledosmitos.com.br, mas por enquanto é o que nós temos. Segundo aviso, então se você está gostando do nosso trabalho e quer nos ajudar a melhorar a qualidade do som, ou até, quem sabe, futuramente contratar alguém para editar os áudios para nós, né? Já que eu sou bem iniciante nisso. Então, às vezes eu não consigo tirar todos os ruídos, não consigo melhorar tanto o áudio assim. Eu faço o possível. Então, se você está gostando, seja o nosso padrinho, nosso assinante no Catarse. É www.catarse.me/rolê dos mitos. Beleza? Quarto aviso. Pessoal, a partir de hoje, o nosso podcast ele vai funcionar de uma forma diferente. Eu e o Enan, nós conversamos bastante. Percebemos que dá para ampliar o conteúdo desse podcast. Então, a partir da semana que vem, além de mitologia, nós começaremos a falar sobre folclore brasileiro e lendas urbanas. Isso mesmo. Então, se você curte lenda urbana, aqueles contos assim que deixa você arrepiado, então em breve teremos os primeiros episódios de Lenda Urbana. Ah, mas como vai funcionar isso? Bom, esse episódio está sendo publicado no sábado, dia 13, correto? Então, na semana que vem, no outro sábado, será publicado o primeiro episódio de Folclore Brasileiro. E na outra semana, primeiro episódio de Lenda Urbana. Então, vai intercalar uma semana mitologia, na outra folclore brasileiro e na outra lendas urbanas. Ah, mas por que decidimos fazer isso? Porque a mitologia ela é muito ampla e nós percebemos que está muito em alta esse assunto de folclore e o Enan mora lá no norte, ele conhece uma par de histórias legais para nos contar. Eu já ouvi algumas e como eu moro aqui no sudeste, eu sou muito familiarizado com as lendas urbanas, né? Tem até uns relatos pessoais com a loira do banheiro e com a Blood Mary, que quando nós formos gravar eu comento com vocês esses relatos. Assim como eu sei que o Enan conhece histórias bem interessantes que envolvem os personagens do folclore brasileiro, né, amigo? Sim, com certeza. Amigo, aqui no norte a gente tem, assim, muita familiaridade com lendas. Aqui nós chamamos de visagens. São histórias de visagens, né? Então eu sou do interior, né? Na verdade, eu nasci em Manaus, mas eu passei uma boa parte da minha vida na cidade de Parintins, que eu já falei aqui para vocês em outros episódios, que é uma cidade assim fantástica, artística, onde tem um festival folclórico. E nessa cidade
eu convivi muito com parentes, com amigos, e da cidade de Parintins eu fui mais ao interior mesmo, nos lagos, realmente próximo da floresta amazônica, né? Então, assim, lá no meio da selva, eu tive muito contato com os amigos, com os parentes, e assim, no interior a gente tem um costume que é de fazer a fogueira e os mais velhos contam as histórias de visagens. Então, assim, nesse momento a gente aprende. Eu aprendi muito e tenho muitas histórias para contar. Eu acredito, assim, que todas essas histórias também têm muito a nos ensinar, tá bom? E também eu tenho uma ajuda da minha irmã, da Suene Nogueira, que ela é antropóloga, e a minha irmã, ela me ajuda muito com as questões dos mitos indígenas, da história e da convivência dos indígenas com a floresta. Então, gente, olha, vou dizendo para vocês que vai ser fantástico esses podcasts. Amigo, bem que nós poderíamos convidar a sua irmã para uma entrevista algum dia. Sim, com certeza. Com certeza, a gente pode marcar assim, essa entrevista. A minha irmã, ela tem uma ligação direta por causa da antropologia, né? Ela tem uma ligação direta com a mitologia indígena, realmente muito mais do que eu, porque existe uma mitologia ou um folclore, né, lendas que são do povo caboclo, do povo ribeirinho que vive nas margens do Rio Amazonas, que é o maior rio que tem aqui, né? E o Rio Negro, e que é o rio que passa na frente de Manaus, tá? Muita gente não sabe disso, né? Se você não é daqui da região, o rio que passa na frente de Manaus é o Rio Negro, e mais abaixo encontra com o Rio Amazonas, aí que faz o encontro das águas, tá bom? Então, assim, existe essa cultura do caboclo, que é a cultura que eu conheço, né? Dessa região dos ribeirinhos que vivem na beira dos rios, tá bom? Agora, minha irmã conhece realmente das tribos indígenas, né? De cada tribo contando a sua história, né? E vai contar o seu mito, da sua criação. E, lógico, nós falamos isso com todo respeito, porque são povos que existem hoje em dia, são povos que não são, como eu posso dizer, extintos, né? Se a gente pode usar essa palavra, como a mitologia grega, né? Então, assim, olha, a mitologia indígena tem que ser tratada com muito respeito e com muito cuidado. A minha irmã é excelente para esse assunto, viu? E lógico, ela me ensina um pouco e eu também passo aqui para vocês no nosso podcast. Legal, muito bom, amigo. Qual é o assunto do dia? Hoje nós vamos falar sobre a Hidra de Lerna, que está dentro do contexto dos 12 Trabalhos de Hércules. E eu já vou logo dizendo, viu, dando spoiler, dizendo que é também uma mitologia iniciática dos mistérios ali que aconteciam dentro do mundo grego. Pode começar, amigo. Então vamos lá, pessoal. Como a Ana disse, hoje o nosso assunto é sobre a Hidra de Lerna, que é um monstro, né, que está relacionado com os 12 trabalhos de Hércules. Antes de começar, uma informação legal. Você sabia que o nome Hércules, na verdade, é associado à mitologia romana e não à grega? O nome correto de Hércules na mitologia grega é Heracles. Para deixar você um pouquinho atualizado, porque eu sei que tem muita gente que acha que a palavra Hércules vem do grego, mas não, ela vem do romano. É diferente. Então, vamos começar o nosso episódio. Novamente, né, como eu sempre digo, eu vou apresentar o nome, o significado dela e tudo mais. Apesar que eu não encontrei exatamente a definição da palavra hidra, porque já é específico que é uma criatura, né, de um tipo de serpente. Mas, beleza. Então, assim, quem foi a Hidra de Lerna? Ela é uma criatura mitológica grega, né? Assim como o Minotauro do episódio anterior e a Medusa do primeiro episódio do nosso podcast. Então, se você não ouviu eles, volta lá e ouça. Isso é muito bom para você. Eu tenho certeza que você vai acabar aprendendo alguma coisa. Assim como esses monstros, ela tem uma história, tem uma origem. Diz a mitologia grega que ela seria filha de Tifão. Quem é Tifão? Tifão foi um gigante muito conhecido na mitologia grega que se envolveu em várias situações. Eu não vou citar agora,
porque senão ia ficar muito estendido o nosso episódio. Então, a Hidra é filha de Tifão e Equidna. Equidna, ela era uma criatura com tronco de uma bela mulher, né, um estilo de ninfa, e tinha uma cauda em lugar de seus membros. É bem esquisito. Eu procurei imagens sobre ela, mas não encontrei nada muito interessante. Mas, de qualquer forma, eu vou anexar lá no Instagram, quando for publicado esse episódio, as imagens referentes a esse episódio. A imagem da Ida, do Tifão e da Equidna. Então, assim, ela é filha do Tifão e da Equidna. Tem que ser muito bem explicado que ela é filha deles biológico. Mas o que está acontecendo, o que eu vou relatar sobre o mito, é que uma deusa muito conhecida, chamada Hera, resolveu criar a Ida desde pequenininha e ela resolveu atacar Hércules, porque Hércules é um dos semideuses, filho de Zeus, que é fruto de um relacionamento extraconjugal de Zeus. Como o Enan comentou no primeiro episódio, os deuses faziam muitas coisas erradas e Zeus era um dos principais. Não sei se foi o deus que mais fez coisas erradas, mas ele era um dos principais. Então, Hera ficava muito nervosa com o marido dela, porque ele a atraía, e resolveu perseguir Hermes. Ah, mas ela é ruim? Não, não acho que ela é ruim. Ela é a deusa do casamento, do matrimônio, da união estável, né? Mas ela teve os motivos dela. Quando nós formos gravar um episódio de Hera, vocês vão entender essa questão de arquétipo, de como ela viu a situação, como a filosofia enxerga a Hera e os mitos dela. Mas vamos voltar para a Hidra. Então, assim, dizem que a Hidra de Lerna, ela possui 7 cabeças. Porém, tem outras versões que dizem que são mais de 10 mil. Então, vamos nos atentar a 7 cabeças, porque eu acho que é algo mais fácil de imaginar do que 10 mil, né? Além disso, esse monstro, ele tem um poder muito louco. Tipo, imagina, é uma serpente, né? Grande, com várias cabeças. E o hálito dela, ele é capaz de matar e envenenar as pessoas. E só de você sentir o cheiro dela, você já acaba sendo envenenado. Então é muito interessante. Durante as pesquisas para fazer esse episódio, eu descobri que o sangue dela, esse veneno está no sangue dela. E é muito interessante isso também. E ela era tão venenosa que ela matava apenas pelo hálito, sabe? Se você chegasse perto da Hidra e sentisse o cheiro dela, ou somente por estar próximo, você já era envenenado. Eu vi em um outro site que diz até pela pele, mas eu acho que ele aumentou um pouquinho a história, porque foi o único site que eu vi falando que o veneno dela também atingia a pele. Então, assim, dizem que algumas pessoas tentavam se aproximar dela enquanto ela estava dormindo, mesmo assim, com ela dormindo, ela conseguia afetar a pessoa, porque como eu falei para vocês, através do cheiro, você já consegue ser afetado, infectado, ou eu tô falando a palavra errada, né? Infectado, envenenado por ela. Então, pessoal, para que nós possamos entender, compreender o mito da Hidra de Lerna, nós precisamos voltar lá nos 12 trabalhos de Hércules. Lembra que no início do episódio eu falei que Hércules é Heracles? Mas eu vou usar o nome Hércules porque é o mais comum. Acho que se eu mudar o nome dele e ficar falando Heracles, depois Hércules, vocês vão ficar confusos. Então, Hércules, ele foi um semideus, filho de Zeus, com Alquimena. E não, eu pronunciei certo, porque normalmente você conhece as pronúncias melhor do que eu. Tá ok, amigo, pode ficar assim. Ok. Então, Hércules era filho de Zeus com Alquimena. Portanto, ele herdou alguns poderes de Zeus, como a super força, né? Que durante os 12 trabalhos que Hércules realiza, é muito notório a força dele, inteligência e a habilidade para destruir essas criaturas. Eu não vou detalhar o nome de cada um dos trabalhos, porque não é o foco desse episódio. Então, futuramente, iremos falar sobre Hércules. Além disso, se você quer um tema, pede para nós, principalmente lá no Twitter. Nós queremos a sua opinião e também o seu pedido. Continuando, Hércules, ele recebeu uma ordem, né, para fazer 12 trabalhos.
porque ele tinha cometido alguns crimes. Novamente, não vou especificar quais foram, porque tem que ter um episódio só dele para explicar todo o que aconteceu. E o segundo trabalho dele era destruir a Hidra de Lerna. Como eu disse anteriormente, que é uma serpente, tem cabeça, várias cabeças, em alguns casos ela tem 7, outras 10.000 cabeças. E ela tem um poder muito interessante que eu esqueci de comentar. Cada vez que você corta a cabeça da Hidra, uma nova cabeça nasce. Mas como será que Hércules fez isso? Vou explicar para vocês. Bom, quando Hércules recebeu essa tarefa, ele pediu ajuda do primo dele, Lolao. Deus, não sei falar isso, mas eu espero que esteja correto. Se algum profissional de mitologia grega ouvir e falar que eu estou pronunciando errado, me avisa, me ensine, porque eu não sei pronunciar. Mas Hércules tinha um primo chamado Lolao, pela qual ele pediu ajuda dele para conduzir uma carruagem que eles estavam andando para até o local onde a Hidra estava. E lembrando, Hércules estava sendo protegido por Atenas, né? E aí vem todo um contexto. Eu posso estar errado, amigo, mas nesse caso, Atenas estava protegendo Hércules por causa da rixa que ela tinha com Hera, ou não necessariamente? Sim, sim, podemos dizer dessa forma. Mas continua, pode continuar. Ok. Então, ele estava sendo protegido por Atenas. Olha que bom. Desde o primeiro episódio, Atenas vem protegendo essas pessoas. A deusa da estratégia, da justiça estratégica, está E protegendo. lógico que isso não é uma coincidência, né? Claro, né? Troia é o maior motivo para isso. Sim, continuemos, porque Troia é outro episódio que vai render e é muito bom. Sim, sim. Eu acho que dá para fazer duas partes só de Troia. Sim, com certeza. Então, assim, como eu disse anteriormente, ele está sendo protegido por Atena e essa Hidra foi enviada por Hera para destruir. Então, assim, ele chegou no pântano de Lerna, que era o local onde essa Hidra vivia, e ele conseguiu atrair ela. E para atrair ela, ele lançou flechas, várias flechas contra ela, né? Um tipo de chuva de flechas. Uma chuva de flechas é quando são várias flechas atiradas de uma só vez. É como se você pensasse assim, o Arqueiro Verde, sabe, o personagem Arqueiro Verde, quando ele atira várias flechas de uma vez, aquilo é um tipo de chuva de flechas. Iniciou-se entre Hidra e Hércules uma briga. Hércules pegou uma espada que Lolao entregou para ele e começou a cortar as cabeças da Hidra. Mas ele percebeu que quando ele cortava uma, outras duas, outras três nasciam no lugar. Essa questão também pode mudar de acordo com a versão. Tem versão que diz que Hércules cortou a cabeça e aparecia somente uma cabeça no lugar. Existem outras versões que a cada corte nascem duas, três ou mais. Depende, do contexto mesmo. Mas e aí, amigo? Eles entraram numa luta corpo a corpo e como continua essa história? Então, vamos terminar de contar, né, a história da Hidra de Lerna. Então, o que aconteceu? Eles foram para o embate corpo a corpo. Hércules estava lá e estava nessa situação que ele cortava a cabeça e nascia duas, né? Tem versão que diz que nasce três, e ele estava nessa sinuca de bico. Como é que ele ia resolver essa situação? Atena passou a mensagem para ele, né? Já tinha falado que ele precisava lutar com uma tocha. Então, o primo dele, que estava lá perto, né? Mandou essa tocha para a mão de Hércules. Então, Hércules lutava com uma tocha numa mão e na outra mão a espada abençoada, né? Que, lógico, tem que ser uma espada especial. Então, o que acontece? Ele cortava a cabeça e já cauterizava o corte de forma que não poderia nascer duas cabeças no lugar daquela. E foi assim que Hércules foi vencendo a Hidra de Lerna,
Tanto que depois de tudo isso, ele vai pegar o sangue da Hidra para envenenar as suas armas, envenenar as armas de guerra que ele vai usar futuramente nos próximos desafios. Muito interessante, amigo. Eu gosto muito da história da Hidra de Lerna. E antes de finalizar essa parte da mitologia, eu tenho algumas curiosidades sobre a Hidra de Lerna que eu encontrei na internet. Primeiro, você sabia que existe um animal chamado hidra? Ele é um animal invertebrado, bem pequeno, minúsculo, que vive na água. E é interessante porque existe uma característica comum entre os dois seres, a hidra da mitologia e a hidra animal. É porque o invertebrado, a hidra invertebrado, é capaz de fazer crescer partes do corpo que foram decepadas. Então, portanto, ela consegue se regenerar, muito parecido com a lagartixa, né? Se você cortar o rabo da lagartixa, ele vai regenerar. Tem outros animais também que fazem esse tipo de processo. Olha, o meu lado biólogo falando. Então, assim, segunda curiosidade, apesar dessa lenda ter sido contada, dizem que a Hidra ela esteve relacionada com Hércules, existem aparições bem anteriores dessa história. Dizem, e de acordo com a pesquisa que eu fiz, que esse monstro ele foi citado pela primeira vez na Teogonia de Hesíodo, por volta de 700 anos antes de Cristo. Então, o mito da Hidra, ele está numa época e a teogonia de Hesíodo está em outra. Portanto, ela pode ser muito mais velha, ter uma data muito mais velha do que já é. Terceira curiosidade sobre os pais da Hidra. Os pais da Hidra, Tifão e Equidna, eles foram os primeiros monstros do mundo na mitologia grega. Então, assim, as suas características, elas foram herdadas, né, passadas para Hidra. De acordo com o Tifão era o quê? Um gigante. Então, a Hidra, ela é muito grande. Ela é muito grande porque ela herdou esse tamanho gigantesco do pai, que é um gigante. E da mãe, ela pegou a parte mulher, porque ela é uma serpente feminina, é uma serpente feminina. Então, ela pegou essa parte feminina da mãe dela. A última curiosidade, mas que eu já tinha comentado antes, apesar da Hidra ter sido criada por Hera, ela não era filha biológica de Hera, mas sim de Tifão e Equidna. O que aconteceu é que os monstros entregaram a Hidra nas mãos, nos poderes de Hera, e ela cuidou da Hidra. E quando ela cresceu, ela encontrou um trabalho para a Hidra. Agora eu vou deixar o Enan falar um pouco dessa parte filosófica e também vou comentar sobre o que eu vejo como filosofia e ensinamento sobre a Hidra. Então, o Alice Silva, que história fantástica, né? Amei essa curiosidade que fala sobre os pais da Hidra, porque olha o peso da antiguidade, os primeiros monstros, nossa, isso tem um peso histórico muito forte, quer dizer que a Hidra ela vai herdar toda essa antiguidade. Isso é muito interessante na nossa história, viu? Então vamos lá. O Ali Silva e o Minotauro, Ali Silva, do nosso episódio passado, tá conseguindo vencer ele? Não, eu acho que às vezes eu fico preso dentro do labirinto, não tomo uma escolha certa e quando vou ver, eu penso, eu tô lá na saída do labirinto tomando a decisão certa, quando vou ver não é a decisão certa não. Me aparece uma outra parede e eu fico preso de novo. Olha, tá faltando o fio de Ariadne aí, não tá? Com certeza, o fio da esperança. Nossa, eu tenho perdido pro Minotauro muito. Ó, aqui em Manaus, todos estão sabendo que nós estamos em pandemia, em lockdown. Então, assim, é muito tempo dentro de casa. Então, é mais difícil vencer o Minotauro. O Minotauro, o que é? É o instinto da gente, o instinto da preguiça, da procrastinação. Então, muitas vezes eu tenho vontade de ficar na cama e não fazer o que realmente tem que ser feito. E nessa hora o Minotauro tá vencendo. Pode uma coisa dessa?
É difícil vencer esse Minotauro, viu? Tem que ter muita disciplina para vencer esse Minotauro, Alisson. Na verdade, você precisa ser o Teseu. Então, vamos entender um pouco sobre o que esse conto de hoje, esse mito de hoje vem nos trazendo. Primeira coisa que eu gostaria de falar é a questão da deusa Hera. Hera está no nome do nosso herói de hoje, né? Eu acredito que um dos únicos heróis que levam o nome de uma deusa é Hércules, porque estamos quando nós falamos o nome de Hércules na Grécia Antiga é Heracles, que significa glórias de Hera. Então, como podemos entender isso? Sim, ele é a glória de Hera e Hera tentou tanto, ele mandou tantas dificuldades, né? Como que isso acontece? Gente, vamos prestar atenção na seguinte situação: Hera é a deusa que forja os heróis. Então, assim, várias vezes na mitologia grega, nós vamos ver a figura de Hera testando os heróis. Em Troia, nós vamos ver muito isso também. Hera é a deusa que vem forjar os heróis. E você não pode ser herói, um herói, né, diferenciado como Teseu, Perseu e Heracles. Você não pode ser um herói desse nível se você tiver briguinhas aqui no nosso nível, né? Então, assim, Hera vai ter monstros, vai ser a deusa que cria, por exemplo, a Hidra de Lerna. E ela vai colocar o Hércules para brigar com essa Hidra, porque ela sabe que ele tem que vencer para que ele vire um herói, para que ele tenha a constelação no céu. Então, é o seguinte, gente, a gente entende Hera como uma deusa, às vezes muito raivosa, muito ciumenta. Lembrem-se, né, de tantas vezes que ela é representada nos filmes, na Disney, em outros locais. Ela é muito representada como uma deusa ciumenta, briguenta. E, na verdade, a gente tem que entender que ela tem que testar. Ela é a dona da sabedoria que vai testar os heróis. Ela que tem essa ciência de testar os heróis, ela que sabe como eles devem ser medidos. No futuro, vamos falar de uma heroína grega. No futuro, tá, o Alisson? Vamos falar de uma heroína grega chamada Penélope. E tem essa questão de saber tecer. Hera é a deusa que sabe tecer. Ela sabe colocar os fios em cada lugar. Então, olha o poder de Hera e olha como ela vai testar o nosso herói de hoje, que é Hércules. Então, assim, gente, também quero lembrar que Hércules ele fez esses 12 trabalhos como uma penitência pelos crimes que ele cometeu. Então, podemos prestar atenção que são 12 trabalhos. Não se esqueçam que esse mito, ele é um mito iniciático, ele é um mito de mistérios, ele é um mito que vai iniciar os jovens daquela região da Grécia, que vai iniciar os jovens ali próximo do Olimpo e também em outros locais onde Hércules era cultuado. Então, assim, essa mitologia ela vai basear os rituais dos mistérios, tá bom? Que são os mistérios de Hércules, das glórias de Hera. Então, o que acontece? São 12 trabalhos, assim como são 12 meses do ano, são 12 apóstolos, são 12. Percebam que esse número sempre se repete, porque ele é o número do ciclo da vida em muitas culturas, inclusive na cultura grega. Então, gente, o que acontece? O nosso herói chega e vai cortar a cabeça da Hidra e surgem mais duas. O que isso significa, minha gente? A Hidra de Lerna, elas são aqueles problemas da vida que teimam em reaparecer. São aqueles problemas da vida que, às vezes, nós cometemos várias vezes. Tu já passou por isso, Alisson? Daquele tipo de problema que tu encontra várias vezes o mesmo problema? Com certeza, gente. Escorrega, cai, levanta, quando vai ver, escorrega de novo e vai indo.
E é o mesmo problema, né? Todos nós temos esses problemas recorrentes, que quando parece que a gente cortou a cabeça, vem mais duas. E como vamos resolver isso? Como eu falei para vocês, numa das mãos de Hércules tinha uma espada, e na outra mão de Hércules tinha uma tocha. Isso é muito importante no mundo simbólico. Desculpa, amigo, tá? Eu me bati aqui. Continuando, continuando. É muito importante no mundo simbólico a espada e a tocha. A espada vai cortar. Não se esqueçam que espada, geralmente nas mitologias, representa vontade. Então você tem aquela vontade que é capaz de cortar os desafios. E você tem a tocha, que muitas vezes ainda vai voltar, viu? A tocha ainda vai voltar em muita mitologia que a gente vai falar aqui. E vem a tocha, que significa a luz da sabedoria. Então, assim, uma mão tem a sabedoria e a outra tem a força da vontade. Então, Hércules vai lá, corta a cabeça do problema, que é a Hidra de Lerna, e cauteriza com o fogo da sabedoria. Corta o problema e resolve ele com sabedoria. Por quê? Se Hércules só corta com a força bruta, volta duas vezes pior o problema. Essa é a lição da Hidra de Lerna para nós hoje. Tem problema que a gente precisa resolver com sabedoria, porque se a gente não resolver, ele volta pior. E a gente sabe, né, o Alisson, quantos problemas que a gente quer resolver, e se a gente resolve ele na hora, pô, qualquer solução, ele volta pior depois. Sim, verdade, né? Algumas pessoas gostam de fingir que o problema não existe, varre ele para baixo do tapete, mas aí quando ela percebe, passam uns meses, alguns anos, e esse problema continua a perseguindo. Então é muito bom nós cuidarmos da nossa saúde, da nossa autoestima, do autocuidado, se conhecer, saber os seus limites, até que ponto você vai, para você também se reconhecer. É bom você olhar para dentro e ver os seus próprios erros, esses problemas que reaparecem. Às vezes, eles reaparecem porque nós deixamos. Às vezes, esses problemas voltam porque nós damos uma brecha para eles voltarem. Então, eu acredito, assim como a Ana explicou, para evitar isso, você precisa pegar a sua espada e conseguir destruir ou pelo menos resolver esses problemas, para que depois eles não voltem para te amedrontar ou até destruir o seu psicológico, porque alguns problemas eles nos destroem, eles nos derrubam. Quando você está derrubado, você precisa de uma força tripla para conseguir se levantar. Então, como eu sempre comento, é muito bom você bater de frente com o problema, resolver e fazer o possível para não fugir dele. Porque se você pode até querer fugir da hidra, mas ela sabe onde você está, ela sente o teu cheiro e ela vai te pegar. Então você tem a opção. Ou você. E também, né, o Ali, é aquela coisa, corta a cabeça e joga o fogo em cima, que é a sabedoria. Porque senão, se cortar só com a força bruta, não vai nascer duas vezes pior. Sim, verdade, com certeza. É o que eu acabei de comentar, né? Vai, bate de frente. E uma coisa que o Enan falou para mim muito tempo atrás, eu acho que está relacionado com a jornada do herói, né? De você se colocar no lugar do herói e pensar, o que eu ia fazer? Então, se você tem algum problema que você acha ele gigantesco, do tamanho da Hidra, se coloque no lugar de Hércules. O que você acha que Hércules iria fazer? Mas, ó, não, pelo amor de Deus, não pegue uma espada e começa a bater nas pessoas como se você fosse um semideus. Não é bem assim. Nós estamos mostrando para vocês que cada objeto e criatura da mitologia tem um simbolismo por trás. Então, a espada, como o Renan falou, é a questão do desejo. Você tem um desejo de cumprir e você quer vencer esse problema, então você usa a espada e corta. Entendeu? Então é um simbolismo.
Sim, amigo, eu acho fantástico o nosso podcast, porque nós começamos falando da medusa, que são medos paralisantes. Volte lá se você não viu esse episódio. E depois nós falamos de Minotauro, que são extintos, que já estão conosco. E agora nós chegamos na Hidra de Lerna, que são problemas de fora que nós precisamos resolver com sabedoria, senão eles ficam piores. Então, perceba, querido ouvinte, a evolução dos nossos monstros e estamos pensando em coisas muito melhores para trazer. Isso porque nós não começamos a falar de deuses, né, o Alisson? Verdade. Quando chegar nos deuses, serão episódios longos. E assim, eu espero que vocês aguentem ouvir, porque nós vamos trazer um episódio bem completo, nem que precisa ser gravado em 3 dias, em partes, mas vai ser um episódio bem completo. Olha, vale muito a pena. Como você já disse, o Alisson, aqui no nosso podcast, a Afrodite vai ser quentíssima. Com certeza, eu faço questão de frisar o amor de Afrodite com Ares, o amor e a guerra que sempre andam juntos. E como andam, né? Muitas vezes vão virando essa hidra aí que a gente precisa cortar e tacar o fogo em cima, porque senão não resolve. Pior que é verdade, né? Eu acho que um dos problemas mais recorrentes atualmente está relacionado a essa briga entre o amor e a guerra. Você não sabe se você ama a pessoa ou se você odeia ela. Mas no fundo você sabe uma coisa: a presença dela na sua vida te deixa bobo e com o coração acelerado. Por isso que tem que cortar e jogar no fogo. É, tem que verificar a situação. Se não vale a pena, corta a cabeça e segue o baile. Joga no fogo. Então, queridos ouvintes, olha, vamos prestar atenção e guardar essa lição do nosso podcast de hoje, tá bom? A Hidra, ela significa isso. Qual é o problema na sua vida que você vê que ele é recorrente? Que você vê que quando parece que você resolveu, ele volta 2 vezes pior. Olha, nas nossas vidas temos muitas situações assim. Eu quero citar aqui alguma situação que pode virar uma hidra de Lerna, que é a questão psicológica. Muitas vezes as pessoas elas demoram muito para iniciar um tratamento psicológico, para iniciar um tratamento mental, de saúde mental, e muitas vezes vai adiando, a pessoa adia, 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 ou quando ela quer resolver, ela busca uma fuga em algum vício na bebida ou nas festas. Não que seja errado, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, a pessoa exagera nisso para fugir, que é o Hércules tentando só cortar a cabeça da Hidra com a espada. Então ele usa a força bruta, que na nossa realidade pode ser traduzido como os vícios, as festas, e você se joga ali querendo esquecer dos problemas e depois eles voltam piores, voltam duplicados, porque você não resolveu com sabedoria. Então, assim, a lição do nosso podcast hoje é essa. Qual é o problema que você está enfrentando que pode ser uma hidra de Lerna? Então, assim, nós já temos 3 monstros que foram enfrentados. Vamos refletir sobre eles, vamos buscar entender na nossa vida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e o Alisson, a gente faz esse podcast e a gente também se autoajuda, né, amigo? Porque nós enfrentamos hidras, nós enfrentamos minotauros, medusas que vocês não têm noção. Com certeza, a serpente da falsidade, então Deus me livre. Então, Alice Silva, acredito que nós temos já uma visão bem interessante para os próximos podcasts. Eu já vou logo dizendo para vocês, olha, vai estar quentíssimo, viu? Eu quero dizer que eu estou ansioso. Agora que nós vamos falar sobre lendas amazônicas, eu já me sinto domiciliado. Ah, eu também já estou ansioso porque eu gosto muito do folclore brasileiro, né? Que é o tema da semana que vem. A partir desse episódio, nós não vamos mais comentar o nome do próximo episódio. Será segredo. E antes de finalizar, desculpa te cortar, amigo. Antes de finalizar, eu preciso agradecer vocês.
principalmente a galerinha do Twitter, né, que eu converso com as pessoas lá. Nosso podcast chegou a 250 seguidores no Twitter. E, Uhul! e também nós temos 29 seguidores no Spotify. Estou muito contente também. Nós vamos conversar ao longo dos episódios, deixar claro para vocês o nosso crescimento. E vamos com tudo. Então, se você está gostando, compartilhe para o seu amigo, para o periquito, passarinho. E principalmente, toda vez eu vou falar isso, principalmente para a velha fofoqueira da vizinha. Porque se ela bombar, se ela falar, olha, daqui a pouco nós estamos até lá no encontro com Fátima Bernardes. Olha, eu quero estar nesse encontro, viu? Com certeza. Já é um sonho. Então, o Ali Silva, olha, eu já queria revelar o nosso próximo episódio, mas eu não vou revelar. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, nossos queridos ouvintes. Tudo que a gente está fazendo é com muito carinho para vocês, tá bom? É, a gente quer levar o melhor, ou pelo menos uma reflexão simples sobre as coisas que nós mesmos vivemos, tá? Coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E agora que nós vamos entrar num processo, nos episódios folclóricos, amazônicos, vocês não têm noção do carinho e principalmente vamos ter mais contato com a nossa terra, porque aqui nós estamos falando de Lerna, que é um pântano que existe lá na Grécia até hoje, né? Nós estamos falando de cidades, Atenas, né? Que são realidades bem distantes de nós. E agora que nós vamos falar de Amazônia, estamos falando da nossa terra, onde nós vivemos, uma região do país. Então, assim, quando você que está aí no sul, no nordeste, você que está por tantos cantos aqui dos nossos Brasis, e você vai vir aqui na Amazônia, você vai lembrar, nós vamos falar de lenda urbana também em algum momento, né? Aqui em Manaus nós temos lendas urbanas no Teatro Amazonas, em cemitérios da cidade. Então você vai andar por Manaus e vai dizer assim: olha, eu já ouvi uma lenda sobre esse local, sobre esse lugar, e não tem nada melhor do que a gente ter essa fantasia, essa história do nosso povo e da nossa terra aqui do norte, principalmente, e também nós vamos falar aí da região do Alisson, aí nessa São Paulo tão querida. Com certeza. Nossa, eu estou muito ansioso também para a parte de lenda urbana, porque eu não sei muito como é aí no norte, mas aqui, como eu cresci boa parte da minha infância e adolescência na Grande São Paulo, eu cresci muito ouvindo sobre a loira do banheiro, a Maria Sangrenta, a Blood Mary, e assim, era terrível. O pessoal fazia vários círculos de amigos para conversar sobre isso. Então, é muito recorrente, e eu acho legal, porque eu tenho certeza que o pessoal conhece essas lendas, né? Mas elas têm algumas lições de vida. Eu acho que todo mundo que ouve e conhece essas lendas percebem que tem uma mensagem. Então, nós vamos trazer as lendas e essas mensagens. Como o Enan pode explicar, a lenda não é a mesma coisa que mitologia, mas ela também tem uma lição para explicar, né? Tem uma lição para passar para as pessoas. Sim, com certeza. O mito, ele é geralmente criado pelos povos, né, por sociedades, para criar uma cosmologia ou criar uma relação com o sagrado. E as lendas, elas geralmente são feitas para que a gente respeite certo local, respeite certa região, para que a gente entenda certo comportamento natural, certo comportamento atmosférico. Então, assim, é bem interessante isso. Porém, as lendas, principalmente as lendas urbanas, também têm lições para nos trazer. Então, gente, olha, eu não vou falar agora, viu? Vai ficar para os próximos episódios. E, olha, o Alisson, Maria Sangrenta é recorrente da nossa sociedade atual, viu? Do mundo ocidental. Desde do Canadá até lá a Terra do Fogo,
aqui do nosso continente americano, a gente vai ouvir lendas e histórias de Loura do Banheiro, de Maria Sangrenta. E, gente, aqui em Manaus também a gente teve a moda da Maria Sangrenta. No meu colégio também tinha, a gente tinha muito medo e várias histórias sobre tudo isso. É muito legal a gente reviver isso, né, Com Alisson? certeza, eu quero contar uma história no episódio da Blood Mary, porque eu quase morri do coração. Mas vamos ver quando vai chegar esse assunto. Não foi definido ainda qual vai ser o primeiro tema do episódio de lenda urbana. Eu estou pensando, porque tem muita lenda legal. Amigo, então vamos finalizar o episódio? Sim, vamos finalizar. Pessoal, eu agradeço muito pela sua audiência. Eu não sei se eu digo audiência ou se é um telespectador, não é, porque telespectador é quando a pessoa está. Ouvintes, ouvintes, É, eu, ouvintes. eu gostaria de agradecer vocês, ouvinte, por acompanhar o nosso podcast, né? E agradeço muito por você ter ouvido até o final. Você é um guerreiro, muito guerreiro. Então, se você está gostando e tem condições, nos ajude lá no Catarse, né? Seja um apoiador, um padrinho do nosso projeto. E, aliás, não se esqueça também de deixar o seu comentário nas redes sociais. Quem tem Instagram pode nos marcar. Eu faço questão de repostar o que você marcou lá no Instagram. Pode me chamar também, nos chamar, na verdade, no Twitter. E é isso. Olha, muito obrigado, nossos queridos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Quero dizer para vocês novamente que tudo que a gente faz é com muito carinho, pensando em vocês. Estamos presentes nas redes sociais, nos visitem, nos curtam, façam perguntas, interajam. O Alisson e eu gostamos muito de tudo isso e nós somos os caras aí do rolê dos mitos. Estamos aí para ajudar e também para receber um pouco de conhecimento, porque sabemos de muitas coisas, mas queremos saber muito mais. E também nós temos a ciência de que mitologia, lenda e folclore é apenas a ponta do iceberg, porque a gente pode, ó, explorar inúmeros campos. Bom, pessoal, nós estamos finalizando. Muito obrigado a vocês. Beijos, beijos e até mais.